E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vocês que estão longe, que estão perto, que estão longe, fiquem à vontade, sentem. Hoje é o vídeo de palavra, vocês podem escutar, não sei se vocês estão no ônibus, estão na rua, estão dentro de casa, estão no trabalho, onde vocês estão ouvindo agora nesse momento esse vídeo. Mas que esse vídeo possa abençoar o seu coração. E é aquele negócio, não se esquece de compartilhar com alguém, de se inscrever aqui no canal, né? Deixar o like se você curtiu esse vídeo, porque muitas das vezes você sempre está assistindo tudo, mas não reage, não comenta. Como é que a gente vai saber se você está gostando ou não? É pela sua reação, do seu like e por ver você compartilhando, tá bom? Então, muito obrigada. E a palavra que eu vou ler hoje está em Deuteronômio 8:17, que diz assim: Não fiquem pensando assim, estes povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles, lembrem daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram e não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito. Pois o Senhor nosso Deus fará com que esses povos, de quem vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com você está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Amém? Então a palavra começa falando: não fiquem pensando assim, estes povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Porque às vezes a gente tem essa mania de tornar o nosso problema ou a nossa luta ou aquilo que a gente está passando muito maior do que o nosso Deus. E não é assim que funciona. Deus, ele é maior que tudo. Às vezes a gente tem o costume de temer os problemas, já ter medo do futuro. Nem aconteceu, a gente já está com medo. E às vezes está acontecendo e a gente está tremendo de medo. Mas a palavra mesmo no final fala para a gente pegar e lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Não existe uma pessoa que nunca recebeu um milagre de Deus. Só de acordar e estar respirando já é um milagre. E Deus sempre ele faz as coisas por nós. Só que no momento da luta e da provação a gente esquece tudo que a gente já passou e tudo que Deus já fez por nós no passado. Mas ele ainda é o mesmo ontem e ele sempre será eternamente. Hebreus 13:8. E daí, como a palavra diz que ele é o mesmo ontem e eternamente, não quer dizer porque ele te livrou lá no passado que hoje ele não vai conseguir, porque o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. E no final dessa palavra fala que não é pra gente temer, porque a gente tem Deus conosco, que é o Deus que causa medo, ou seja, medo nas pessoas lá de fora. Ele que tem que pegar e causar pavor no inimigo, o inimigo tem que fugir diante dele. E não a gente fugir diante do inimigo, porque a gente tem um Deus que é vivo e verdadeiro e que pode todas as coisas. Mas quando a gente pega e coloca no nosso coração assim: meu Deus, essas nações, esse problema é maior do que eu, não vai ter o que eu fazer, a gente está tornando Deus mentiroso, porque se a palavra fala que Deus é o Deus do impossível, e ali manda a gente lembrar tudo que Deus já fez por nós. E a Bíblia também fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a gente, no momento da luta, a gente não pode esquecer o que nos dá esperança, o que Deus já fez por nós. Só que às vezes a gente torna o problema muito maior do que ele é, ou a gente pega o problema pra nós. Como é que Deus vai nos livrar se a gente está colocando dentro de nós? E não quer dizer assim: eu disse que Deus não pode fazer nada por mim, ou que o problema é maior, mas se ele é Deus do impossível, porque ele não me livrou mesmo eu falando? Porque ele nos dá o livre-arbítrio. É o nosso poder de escolha. Se a gente já decidiu dentro de nós que ele não pode nos ajudar, ele não pode, mesmo ele podendo. Mas ele respeita a sua decisão. Ele não é o Deus invasivo. Então quando você decide não acreditar nele, é com você todo o problema. Ele não vai invadir a sua privacidade, ele não vai invadir a sua decisão e pegar e transformar tudo. Não, se tu já colocou no teu coração que o problema é maior que Deus e que Deus não pode te ajudar, ele respeita a sua escolha. É como uma doença. Deus não pode nos curar de uma doença se a gente já aceitou aquela enfermidade. Quando eu era pequena, qualquer dor de cabeça, dor de barriga que eu sentia, o que eu falava assim: ai mãe, eu tô com muita dor de cabeça ou dor de barriga. Minha mãe dizia: vamos orar, orava por mim e me dava um remédio. E ela dizia: já vai passar. E daí se não, demorava um tempo, passava um tempo, eu voltava e não tinha passado. Eu falava: ai mãe, a minha dor de cabeça não passou. Ela dizia: nem vai passar. E daí eu olhava a cara dela assim e ela falava:
Não vai passar porque tu já disse que é tua dor de cabeça e o que é nosso é nosso, então não vai passar. Então tu tem que repreender todo o mal e dizer que essa dor de cabeça não é minha e Jesus já levou todas as dores na cruz do Calvário. E eu pegava e repreendia, e desde pequena eu cresci aprendendo isso, a nunca tomar uma dor ou um problema pra mim mesmo, porque se eu disse que ele é meu, ele se torna meu. E como é que Deus vai tirar o que é meu, se eu já decidi que é meu? Então quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, a gente não pode pegar e dizer como que eu vou passar por isso, não tem como eu passar por isso. Tem como sim, a gente tem um Deus vivo e fiel, e a palavra fala que ele se levantará em breve ao nosso favor, ou seja, ele sempre se levanta ao nosso favor, não tem nenhuma causa com Deus perdida, só que às vezes o problema é que a gente decide não acreditar, aí Deus não pode fazer nada quanto a isso, porque a decisão é nossa. É como os problemas que a gente passa, às vezes alguém fala, mas tu não sabe, Angélica, o que é que eu tô passando? Eu tô passando por uma luta todo dia a mesma coisa, todo santo dia a mesma coisa, eu tô passando por uma prova todo dia. Mas porque o fulano todo dia, o que eu passo com ele tu não sabe, é todo dia a mesma coisa. Então tu não tá passando, tu tá permanecendo, porque quando a gente passa por um problema, a gente passa e ele fica pra trás, porque a gente passou. Mas quando a gente fala, tô passando por isso, mas todo dia é a mesma reclamação, tô passando. Aí tu vê a pessoa na outra semana, e aí, melhorou? Não, ainda tô passando pela mesma luta. Não tá passando, tu tá permanecendo, porque tu não consegue se esquecer dela. Agora, se tu quer pegar e passar realmente pelo problema, tu vai parar de falar dele sempre, tô passando por isso, por aquilo, e sempre a mesma coisa. Não, tu vai pegar, vai dobrar os seus joelhos e tu vai repreender. Às vezes as coisas não são de uma hora para outra. Quantos problemas que a gente passa, até porque a gente passa um problema com alguma pessoa, ou passa um problema na saúde, ou em alguma coisa, a gente vai chegar num momento que a gente vai pegar e vai falar só para Deus. E vai dobrar os joelhos e vai começar a orar por aquilo. Às vezes dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, como às vezes vai durar um dia ou uma semana, e tu vai realmente passar por aquilo, e aquilo vai ficar lá no passado, e depois tu vai contar, eu passei por aquilo, mas hoje eu não tô mais nessa luta. E deu, mas tem coisas que vão durar, e tu vai ter que continuar orando e perseverar, porque às vezes a gente desiste muito fácil, passou 2, 3 meses, e a gente acha que não tá dando, e a gente acaba parando, só que aí aquele problema nunca vai deixar de existir. Por isso que vale a pena a gente orar 3, 4, 5 meses e ele nunca mais existir, do que a gente passar a vida inteira com o problema. Qual é a vantagem? O deixar de orar ou chegar uma hora e nunca mais viver aquilo. Então a gente não pode desistir. Então a gente tem que aprender que a gente não está passando por uma coisa quando a gente vivencia ela todo dia. A gente está permanecendo. E às vezes é os teus joelhos, tu dobrando os joelhos e orando. Às vezes não, é sempre que a vitória vai ser garantida. Deus vai te abençoar quando tu fizer a tua parte. Então que você saiba confiar no Deus que você serve e que você entenda que Deus tem que ser temido. E não você ter medo dos demônios, porque os demônios têm que estremecer ao som da voz de Deus, entendeu? E as bênçãos, elas correrão atrás de ti e te alcançarão. Não você vai correr atrás das bênçãos, e você tem que tomar posse no seu coração e acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer milagre, e que você receba essa palavra em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, para que ele abençoe a sua vida e continue abençoando a vida de muitas outras pessoas. E a gente vai lançar mais vídeos por aí durante essa semana, durante a semana que vem. Que você seja abençoado. Um bom dia para você, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei que horário você está assistindo, mas que você seja abençoado em nome de Jesus.